Para entender um pouco melhor Descartes, precisamos saber algumas noções que caracterizam seu pensamento. A primeira é o dualismo, que é a posição segundo a qual existem duas realidades completamente separadas e independentes uma da outra, ou seja, a alma, que é a substância pensante, e o corpo, que é uma substância extensa. A segunda noção é o idealismo, que toma o sujeito como ponto de partida do conhecimento, partindo da certeza da existência do pensamento para afirmar a existência de qualquer outra coisa. E a garantia dessa realidade é dada pela veracidade divina. O mundo material continua existindo, mas sua realidade não provém como verdade da percepção sensível, mas da demonstração intelectual. Ou seja, não é dos sentidos, é do seu próprio intelecto que você percebe a realidade e entende o que é verdade. E a terceira noção é o subjetivismo, que precede o sujeito no processo do conhecimento. Essa é a grande modificação introduzida por Descartes na filosofia. O pensamento, desde que metodicamente conduzido, ou seja, pelo um método que vai conduzir até a verdade, encontra em si os critérios que permitirão estabelecer algo como verdadeiro. Descartes entende o ser humano como um animal racional, uma coisa que pensa, constituído de corpo, extensão e alma, pensamento, possuindo razão ou bom senso, que é a capacidade para bem julgar e discernir o verdadeiro do falso. Porém, nem todos utilizam corretamente sua razão. Daí surge a necessidade de um método para encaminhar seguramente ao conhecimento verdadeiro. Em sua teoria do conhecimento, Descartes se pergunta por que e como o erro ocorre e como é possível evitá-lo. Ele afirma que não ocorre de Deus, e sim do sujeito que conhece, o ser humano, o próprio eu, a partir de suas representações. Para explicar melhor as representações, elas são divididas entre ideias e juízos. As ideias, tomadas nelas mesmas, são sempre verdadeiras, existem na própria mente. Os juízos são uma afirmação ou negação sobre algo. Para se formar um juízo, é preciso da combinação do entendimento com a vontade, sendo pelo entendimento que concebo aquilo que vou afirmar ou negar, e pela vontade que afirmo ou nego algo. Entre o entendimento e a vontade, existe uma diferença de extensão. O entendimento é limitado, a mente tem capacidade finita de conceber ideias. E o segundo, a vontade, é ilimitada, infinita, posso afirmar qualquer coisa sobre qualquer objeto, e atua tanto sobre as representações claras e indistintas, quanto as obscuras e confusas. Então eu posso ter vontade de afirmar algo sobre qualquer coisa, mesmo que seja muito claro ou muito confuso para mim. Por isso, ele conclui que a causa do erro ocorre quando afirmo ou nego, e quando formulo juízo sobre algo cuja representação não me é clara e distinta. Isso se deve para a diferença entre extensão do entendimento, que é finito, e a vontade, que é infinita. Cabendo então ao ser racional utilizar sua liberdade de modo a compatibilizar o entendimento e a vontade. Então ele tem que usar sua liberdade de expressão, entre aspas, né, porque ele ainda não chega à liberdade de expressão, seria um anacronismo, mas utilizar sua liberdade para compatibilizar o entendimento e a vontade, esse finito e essa infinita, formulando o juízo apenas acerca de representações que pode conceber clara e distintamente como verdadeiras, ou seja, formulando juízos apenas de coisas claras, que é fácil de perceber, que ele consegue já perceber de um modo fácil e distinto, que não consegue confundir com mais nada. Isso se trata de impor limites à vontade, próprio da criatura racional e finita, para que no final se chegue à sabedoria, que é o equilíbrio entre a vontade e o entendimento, que vai conduzir à felicidade. Vamos falar um pouco do método racionalista. O método, da palavra grega métodos, meta, rumo e odos, caminho, é um caminho para chegar a um lugar desejado, conjunto de procedimentos e regras para alcançar o resultado almejado. Seu objetivo é conduzir bem a razão a procurar a verdade. O bom método é aquele que nos permite conhecer o maior número de coisas com o menor número de regras. Por isso que no método racionalista encontramos só 4 regras. A primeira é a regra da evidência, que é evitar a precipitação e a prevenção e só tomar como verdadeiro aquilo que se apresenta como claro e distinto ao meu espírito. Ou seja, apresentar algo que se impõe como verdade sem que possamos duvidar
e que não dá para confundir com nenhuma outra coisa. A segunda é a regra da análise, que é dividir o problema em partes para melhor resolvê-lo, ou seja, destrinchar o problema em pedacinhos para resolver de pedaço em pedaço até que se chegue à solução do problema inteiro. A terceira é a regra da síntese, conduzir o pensamento por ordem, indo do mais simples ao mais complexo. E a quarta é a regra do desmembramento ou enumeração, fazer revisões e certificar-se de que nada foi esquecido. A principal temática das meditações é a dúvida metódica, que consiste em pôr em dúvida todas as coisas até chegar a uma verdade que se imponha com absoluta certeza. A dúvida é o caminho para a verdade. Uma das certezas que Descartes descobre sobre o exercício da dúvida metódica é o penso, logo existo, que tem seu raciocínio construído na segunda meditação. As ideias para Descartes são separadas das coisas, são modos de pensamento, ao passo que as coisas são modos de extensão. Possuímos 3 tipos de ideias: as adventícias, as que formamos a partir do mundo exterior, as factícias, inventadas pela imaginação, e as inatas, que nos são dadas por Deus. Inserido Descartes no contexto escolar, ele tinha uma opinião sobre a educação de seu tempo. Não discordava do método jesuítico, mas o criticava por valorizar ao extremo a cultura antiga e conter certo dogmatismo. O saber dependia mais da autoridade do que do exercício independente da razão. Justamente por receber essa educação, ele passou a desconfiar e duvidar de quase tudo o que aprendera, acreditando que se o saber é adquirido apenas como um conjunto de resultados, sem preocupação com o método e o fundamento, não podemos então ter certeza de que seja verdadeiro. O saber é algo que devemos participar. Se não somos nós a estabelecê-lo, pelo menos devemos procurar ver como foi estabelecido.